Alô, amigos! Olha, nós estamos fazendo uma série de reportagens, entrevistas históricas, não é? Sobre a história da Camisc nesses 60 anos de cooperativismo. E uma pessoa por quem tenho uma admiração, um carinho muito grande, que faz parte desta história, é o seu Hélio Belan, né? Que foi da diretoria da cooperativa, foi presidente, né, da cooperativa de créditos na época. Começamos lá com a Credicamisc, né, uma salinha lá dentro da cooperativa de produção, e hoje está aí esta potência que é Sicredi Parque das Araucárias, no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. E seu Hélio, olhando para essa história toda de 60 anos que o senhor ajudou a construir, eu imagino que deva dar um orgulho muito grande, né? Eu comecei na Camisc, comecei me associando em 1972. 1972. Isso. Em 74, eu já fui eleito conselheiro fiscal. Conselheiro fiscal da Camisc. No ano seguinte, eu fui eleito por 3 anos como diretor-secretário. Diretor-secretário da cooperativa. No próximo ano, tinha que coincidir os mandatos da Central COCAP, na época era a COCAP que comandava as cooperativas de produção. Sim. Eu fui eleito diretor-secretário da Camisc. Passou-se um ano e o Dionísio Luiz Fogliato era o gerente geral e o Constantino Giongo era o presidente. Só que o Constantino Giongo, ele tinha uma lavoura bastante grande aqui na região e ele não podia estar presente na cooperativa Camisc e estar presente na cooperativa, aliás, na lavoura dele. Certo. Não conseguia conciliar as atividades. Então passou-se um ano de diretor secretário da Camisc, aí o conselho da Camisc me insistiu para mim dar expediente na Camisc. E aí acabei dando expediente 2 anos como diretor-secretário. Certo. Foi uma necessidade na época que se sentiu da cooperativa. Da cooperativa ter um diretor ali permanente. Para ir atender os bancos, pegar a assinatura do seu Constantino quando ele não podia estar presente. Que o trabalho começou, o volume de negócios começou a crescer demais, né? Começou a crescer demais e aí não podia ficar só Dionísio, porque se eu ficasse só Dionísio, aí saía Dionísio, saía todo mundo. Certo. Não tinha diretor ali. Não tinha ninguém para atender os associados. Bom, aí o senhor foi nesse trabalho na cooperativa de produção até que começou a surgir a ideia do cooperativismo de crédito também, que nasceu dentro da cooperativa Camisc, seu Hélio. Mas antes disso, eu fui eleito presidente por 1 ano da cooperativa de produção, da Camisc. De produção, para coincidir o mandato da cooperativa de produção com o mandato da COCAP. Passado este ano, eu fui eleito mais 3 anos presidente na Camisc, né? Porque o Constantino não se achava assim, em condições de estar presente nas duas. Certo. Na lavoura dele e na cooperativa. Então, eu fiquei mais 3 anos de presidente. Aí, passado esse tempo, os meus amigos mariopolitanos aqui me insistiram para mim ser candidato a prefeito de Mariópolis. Prefeito de Mariópolis. Isso lá no início dos anos 80. 82. 1982. 82. O falecido Neuri Gehlen foi de vice meu e eu fui candidato a prefeito.
Mas foi um ano de virada. Naquela época era Arena e MDB. Os dois partidos que E tinham monopólio. E no Paraná, o único município que ganhou a Arena foi Mangueirinha. Mangueirinha. E o senhor era da Arena? E eu era da Arena. Da Arena. O único município que ganhou a Arena foi Mangueirinha. Mangueirinha. Os outros municípios do Paraná foi tudo do MDB. Certo. E aí, como é que foi aquilo? E aí passou esse período aí, então eu não pude, eu perdi a eleição, né? Uhum. O seu Valdir foi eleito o presidente da cooperativa. E ele quis que eu ficasse trabalhando na Camisc como conselheiro dando expediente, responsável pelas construções, responsável pela compra e venda de suínos que nós vendíamos na época. Naquela época era forte a suinocultura, né? A suinocultura era muito forte. Nós tínhamos três caminhões que trabalhavam direto. No puxo de suínos. Tínhamos a granja de suínos, inclusive, né? Inclusive foi no meu tempo que foi construída a granja. A granja para fornecer matrizes e reprodutores para os associados. Um momento de ápice, né, de alta da suinocultura no sudoeste do Paraná, foi uma atividade muito forte na região. Exatamente. Nós vendia muito suíno, comprava e vendia muito suíno, e tinha aqui uma empresa aqui, Família Moretti, que também vendia e comprava muito suíno. Muito suíno. Nesse meio tempo aí também, além de suinocultura e as construções e tal, eu também fazia o trabalho de compra e venda de suínos. Sim. O trabalho na construção nas construções da cooperativa. Estava num momento de crescimento, de expansão. E dava atendimento aos associados. Eu ficava dando expediente, dando atendimento aos associados da cooperativa. Passou-se 9 anos. 9 anos. Como diretor com expediente. E aí o seu Valdir foi presidente, depois foi o seu Ariovaldo foi presidente, depois o Ari Reisdorf resolveu de tentar assumir a presidência da Camisc, e nessa entrada do seu Ari Reisdorf como presidente da Camisc, eu fui escolhido para atender a CRED. Uhum. Foi nesse momento que surgiu Afinal que eu deixei esquecido aí uma passagenzinha, que a CRED foi fundada em 1990, dia 7 de fevereiro de 1990. Que era a CRED Camisc quando criada. E quando criada, o Ari assumiu a presidência da Camisc, da CRED. Uhum. E nesse tempo que o Ari foi presidente, praticamente foi a demora que o Banco Central teve aí para autorizar o funcionamento da CRED. Então, ele como presidente, começou a participar das reuniões da central das cooperativas, e ficou 4 ou 5 meses, mais ou menos, como presidente, e eu acompanhei ele nas reuniões da CRED Camisc, no caso. Camisc. E aí foi no caso que me escolheram como presidente. Presidente da CRED Camisc, na primeira diretoria. Na primeira diretoria. Aí foi começado com uma dificuldade enorme, muito grande, uma dificuldade
que só Deus sabe e eu. Imagino. Porque eu não tinha funcionário nenhum ainda. Era o presidente e o presidente. Não tinha funcionário. Eu usava os funcionários da Camisc para fazer os lançamentos do movimento da CRED. Da CRED. Então, a cooperativa de produção foi muito importante nesse momento. Na verdade, ela que deu essa estrutura para surgir CRED Camisc, que viria a se transformar, né, na Sicredi que conhecemos hoje. Isso, a Cooperativa Agrícola Mista São Cristóvão foi o braço direito da CRED, porque a CRED no início não tinha aonde se agarrar, como se diz na gíria, não tinha dinheiro, né? Estrutura zero. Estrutura zero. Nós começamos a fazer 2, 3 reuniões por semana nas comunidades do município de Mariópolis e de Galvão e de São Domingos, de Clevelândia. Fazia as reuniões convidando as pessoas que eram sócios da Camisc, convidava eles para se associarem na cooperativa de crédito. E devagarinho o pessoal foram acreditando, viram que estava funcionando, estava indo bem. Então, foi cresceu bastante. Eu fiquei 15 anos de presidente da CRED. Da CRED. E Ali... foi uma jornada até a CRED Camisc sair de dentro da própria estrutura da Camisc, né? Daí criou um escritóriozinho. Na época não era agência, era um escritório, né? Nós tínhamos uma salinha dentro da cooperativa de produção. E só que nesse meio tempo nós queríamos mostrar a nossa identidade indo para uma sede própria. Para sede própria. E eu tinha o meu vice-presidente, que era o Ari na época, ele não queria que eu saísse de lá. Ele queria que eu construísse dentro do pátio da cooperativa de produção. E eu disse para o Ari, não tem condições. A CRED, se nós construir aí, a CRED vai ser sempre um departamento financeiro da cooperativa de produção. Então, eu quero... alçar um voo solo. Sair para mostrar a cara e mostrar a identidade da CRED. Aí, então, o Ari disse, então você deixa um funcionário aqui na cooperativa de produção para atender o cooperado. Atender o cooperado que vinha na cooperativa de produção, que ia lá, que vendia o produto, ele queria que fosse depositado por lá. Mas passou-se umas 3 semanas, eu voltei lá, falei com ele. Daí, Ari, o que você me conta? Ele disse, seu Hélio, você tem razão. Os associados, eles preferem ir lá na agência da cooperativa, da cooperativa de crédito. Então, você pode retirar a funcionária que você deixou aqui e continuar trabalhando lá. E daí nós estamos aumentando nossos funcionários, nós contratamos filhos de associados, né, de famílias que a gente tinha assim uma confiança, uma relação já de trabalho, né? Uma relação boa com aquela família. Então nós contratávamos esses filhos dos associados para trabalhar, mas nós começamos a trabalhar com a cooperativa de crédito, nós não tínhamos conhecimento nenhum, sinceramente não tínhamos conhecimento nenhum da área financeira. Mas nós fomos pro forno mesmo. Nós fomos pro forno. Aprender a coisa na prática. Nós fomos aprender, eu participava de todas as reuniões da cooperativa central, né?
A Cooperativa Central também vinha nos dar apoio, nos dar instruções de como funcionava e tal. E nesses 15 anos, a cooperativa conseguiu vamos dizer assim, criar sua identidade, criar sua identidade e reunir quase, faltava pouquinho para 13 mil associados. Olha só, foi um crescimento vertiginoso. E administrando em torno de 80 milhões de reais. Daí entrou o Clemente de presidente. Eu já tinha uma certa idade, né? Eu disse, olha, Clemente, é muita correria. Todo dia, todo mês, 2, 3 vezes para Curitiba em reuniões. Cansativa a jornada, né? Então era muito cansativo e eu fico de vice. De vice você fica de presidente. E aí levamos isso para a Assembleia e foi aceito pelos associados. E aí fomos trabalhando, continuamos aquele trabalho de reuniões das comunidades, convidando o pessoal e foi aumentando. Hoje, já vou resumir um pouquinho, né? Hoje nós já estamos passamos de 65 mil associados. E administramos mais de 2 bilhões de reais de recursos do associado. É um crescimento vertiginoso. E a própria Camisk, com o apoio que nós podíamos dar para eles no crescimento da CRED, nós dava apoio para eles e eles davam apoio para nós, porque eles movimentavam os recursos do dia a dia na CRED e na cooperativa de crédito, agora, vamos dizer, né? E nós emprestava quando eles precisavam de dinheiro, nós emprestamos ainda, né? Cooperativismo se dando as mãos, né? Era um cooperativismo se dando as mãos. Nós fomos muito... A cooperativa foi muito positiva para a CRED, para a cooperativa de crédito, e a cooperativa de crédito também foi muito positiva, muito apoiadora na cooperativa de produção. A cooperativa de produção, logo agora, há poucos anos aí, construiu um armazém fora, porque estava sendo questionado, porque ele estava muito dentro da cidade, né? A cooperativa de produção dava muita poluição, sabe? Muita poluição, então foi construído um armazém ali perto do trevo, o trevo principal aí de Mariópolis, com descarga automática de caminhões. Moderno, né? E secador moderno. Olha, sinceramente, a cooperativa de produção, ela ganhou muito com isso e também nos deu muito apoio no crescimento da cooperativa de crédito. As duas se uniram ao longo desta história, né, seu Hélio, formando o que nós chamamos aqui em Mariópolis, né, um berço efetivamente do cooperativismo, né? Com certeza. Nós temos em Mariópolis, nós temos a cooperativa de crédito, a Sicredi Parque das Araucárias, nós temos a cooperativa de produção, a Camisk, nós temos a cooperativa de transportes, né? A cooperativa de laticínios, de uva, desculpe, a cooperativa de uva. E então os mariopolitanos se acostumaram a apoiar a bandeira do cooperativismo. A bandeira do cooperativismo. Conversamos aqui com o seu Hélio Belan, que foi presidente da cooperativa, presidente do cooperativismo de crédito e fez parte também dessa história de 60 anos da Camisk.